Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aí, né, reunidos nesse canal, né, de Servir Ponto de Luz. E é um prazer enorme estar com vocês de novo para continuar, né, aquelas histórias que a gente vinha contando do nosso irmão querido, né, que é Humberto de Campos. Então é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero que estejam todos aí felizes, né? Estamos numa época assim de início de ano. Importante aí para as nossas reflexões, né? E encaminhamentos, ações, né? Planos, ações para esse ano vindouro e para os anos subsequentes. Então, que Jesus, né, possa inspirar aí nossos intentos e que possamos todos nós, assim, amparados por esse mestre amado, por essa falange de espíritos queridos, trazer reflexões desse irmão querido, a luz de Jesus, né? Porque ele traz Jesus de volta em várias histórias, né? E tudo isso psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Então, hoje nós vamos conversar sobre como age a justiça divina. E esse título eu tirei, na verdade, do capítulo 34. é, o texto é do irmão X, né, que é Humberto de Campos, e do livro Cartas e Crônicas. Então, do livro Cartas e Crônicas, Humberto de Campos, irmão X também, né? E no capítulo 34, que é o grande ceifador, né? Então, Humberto de Campos vai nos mostrar, né, quem é esse grande ceifador das nossas existências, das nossas encarnações. Mas antes da gente entrar assim no texto propriamente dito, seria interessante fazermos assim alguns comentários, assim, para a gente fazer uma introdução e, assim, depois, quando o texto chegar, né, a gente ter uma visão melhor do texto. Nós estamos, como já aprendemos, na terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais, né, das leis naturais, das leis morais, das leis naturais. Então, a última lei, a 10ª lei, trata da lei de justiça, amor e caridade. Então, essa lei é importantíssima a gente entender, porque ela engloba todas as outras 9 leis. E essa lei de amor, justiça e caridade, a gente às vezes pensa assim, que é amor, justiça e caridade, ou justiça, amor e caridade. E não é, né? No fundo, essa visão é única, é junta, né? Ou seja, não há justiça sem amor e caridade, né? Porque a caridade é o amor em ação. Então, não há justiça sem caridade, sem olhar a visão do próximo, a visão de construção, né, de pessoas melhores, de espíritos, né? Porque o nosso intuito é avançarmos aqui na Terra. Esse é o grande objetivo, para que nessas encarnações podermos, assim, angariar, expandir nossas consciências, né, nos sentimentos e no intelecto, para que a gente possa contribuir cada vez mais com essa obra fantástica divina aí, nesse universo, talvez em outros universos. Então, na terceira parte, ela fala dessa justiça e desse amor, que andam juntas, né? Eles andam juntos. Não há justiça sem amor e, logicamente, não há amor sem justiça, né? Porque a gente está sempre olhando com a visão, Deus sempre olha com a visão de construção, de amparo, de ajuda, de auxílio, para que nós avancemos, para que a natureza, né, os elementos que constituem a natureza, eles se expandam, avancem na direção sempre do mais alto, do melhor, do mais alto, ou seja, sempre do caminho do bem. Só que nesse processo de construção de nós próprios, desde, né, que nós nascemos simples e ignorantes, estamos indo aí na direção da angelitude, ou seja, nós estamos saindo das sombras para a luz, estamos saindo da materialidade para a espiritualidade. Nós estamos num processo, na verdade, de espiritualização. E esse processo de espiritualização ele acontece, logicamente, através das nossas encarnações.
Em cada encarnação, nós somos colocados em determinadas situações, em determinadas experiências, para que através dessas experiências, dessas vivências, a gente possa desenvolver, né, o intelecto e os sentimentos. Porque são os sentimentos que movem os pensamentos. E são os pensamentos que movem os atos, as palavras, né? Então, o sentimento é aquela qualidade daquilo que pensamos, né? Daquilo que extraímos, né? De nós, das nossas ideias, para colocarmos em prática. Então, o sentimento é aquilo que qualifica a ideia, para que as nossas palavras e atos saiam sempre de acordo com a lei de Deus, que é a lei de amor, de justiça e caridade. Todas as vezes que, por alguma razão, a gente foge desse caminho, porque à medida que a nossa consciência se expande, nos é dado o direito de escolher. Pelo intelecto, nós temos o direito de escolher, que é o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, é, dependendo da nossa maturidade, nós podemos escolher caminhos que não são caminhos muito bons, olhando sempre pela ótica do bem, do amor, pela ótica da lei de Deus. E todas as vezes que a gente não escolhe o caminho da lei, né, alguma coisa nos puxa para ela de novo, né? E esse nos puxar para ela de novo significa vivências e experiências, assim, com mais dificuldade, com mais problemas, mais situações de problema, para que nós possamos, com o tempo, né, à medida que vamos reencarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, a gente vai desenvolvendo, né, essas competências, vamos dizer assim, vão melhorando o nosso perfil psicológico, vamos melhorando o nosso perfil, a nossa maturidade, a fim de que nós possamos, vamos dizer assim, nos juntarmos a esses irmãos maiores e também podermos, como eu falei no início, trabalhar nessa obra divina. E Deus não interfere, gente, no nosso livre-arbítrio. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, porque Ele quer que nós avancemos, evoluamos, pelas nossas próprias pernas, ou seja, com a nossa própria força de vontade, que a gente, com a nossa vontade, com o nosso propósito de sermos melhores, a gente imponha essa vontade dentro de nós, para que essas tendências materialistas que ainda existem em nós, esses vícios, né? É, 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 essas questões que ainda trazemos da matéria, né? Dos prazeres da vida, do tudo que representa, vamos dizer assim, o material, a gente possa ir transformando, né, em espiritual. Ou seja, a gente precisa fazer essa transição do material para o espiritual. Então, essas encarnações vão nos trazendo essas vivências, essas experiências. Mas Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, né? Então, como é que nós evoluímos? Nós evoluímos, por exemplo, quando nós passamos a prova, tudo bem, vamos para frente, vamos ter novas provas. Quando nós não passamos na prova, quando nós encarnamos e nós não seguimos aquela lei, a lei maior, a lei do Pai, aquilo que estava determinado para que nós pudéssemos avançar, vamos dizer assim, nós ficamos reprovados nas matérias, em algumas matérias, nós precisamos voltar à carne e reencarnar. E isso acontece porque Deus, de novo, não interfere no nosso livre-arbítrio. Isso pode acontecer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, quantas vezes nós quisermos, porque Deus nunca vai interferir no nosso livre-arbítrio. Mas aí nós podemos perguntar, mas como que Deus, então, como que é feito esse retorno nosso à lei? Porque a lei está dentro das nossas consciências. E todas as vezes que a gente desencarna, né? Vamos dizer assim, fugindo na encarnação à lei de Deus, nós trazemos um problema de consciência, um problema de remorso, de culpa. E isso cada vez mais vai fustigando a nossa alma. Quanto mais nós repetimos, quanto mais encarnações nós perdemos em função dessa nossa teimosia em permanecer, né, no erro,
essa nossa teimosia em permanecer no descaminho, naquele caminho que não é o caminho das organizações universais, da organização divina, nós aí cada vez mais vamos compelidos a passar por situações mais complexas, mais difíceis, que é o aguilhão da dor, que vai ser o motivo do nosso próximo estudo. Porque a dor é como se ela fosse para nós um aguilhão, né? Um aguilhão que nos conduz, vamos dizer assim, ao caminho melhor. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui, que eu acho que ficou muito claro. Ao caminho melhor. A dor é que vai, na verdade, nos mostrando, nos sinalizando que nós estamos no caminho errado, que há alguma coisa que nós não estamos fazendo direito e nos faz, vamos dizer assim, pensar, refletir, para que nós possamos, assim, avançar. Porque muitas das vezes nós vamos ser colocados nas nossas vidas em situações muito diversas, difíceis, em que nós vamos fazer escolhas. E essas escolhas que vêm do lado intelectual, se ela não está qualificada pelos sentimentos, se o sentimento não dá qualidade à ideia, as decisões são decisões que nos levam para um caminho contrário à lei divina. Então, nós estamos, todas as vezes que nós decidimos fazer alguma coisa fora da lei de Deus, fora da lei da construção do universo, do bem maior para o próximo, para aqueles irmãos que nos cercam, nós acabamos, vamos dizer assim, interferindo, né, ou violando a lei de Deus, e nessa violação da lei de Deus, nós acabamos, vamos dizer assim, buscando repetições de encarnações para que nós possamos, vamos dizer assim, trabalhar essas questões, esse processo de reeducação em nós. Então, nós vamos ser colocados em situações complexas, complexas. E muitas das vezes, nessas situações complexas, nós vamos dizer assim, escolher caminhos não muito legais para nós, né? E aí, vamos, como eu falei, repetir encarnações. Nós não podemos. Outra questão importante, né, dentro dessa conversa inicial, é que nós, muitas das vezes, nós esquecemos que nós somos seres imortais e que há um tempo enorme para todos nós. E às vezes, diante de uma situação difícil da vida, de uma situação complexa no nosso dia a dia, que alguém nos coloca, né, ou um grupo, ou alguém nos coloca no trabalho, ou em casa, numa situação assim não muito confortável para nós queremos reagir. E essa reação nossa, normalmente, é uma reação de violência contra aquele que está interferindo, né, bloqueando nossos caminhos ou desvirtuando muitas das vezes coisas que nós estamos construindo, projetos que nós estamos fazendo, coisas que é para melhorar, e nós ficamos revoltados com isso e queremos agir com violência, né, para tentar interferir imediatamente. Isso não quer dizer que nós não devemos fazer nada, mas sempre fazermos as coisas com relação a nesses momentos de dificuldade, é sempre buscando a construção, sempre buscando o bem maior. E se algum grupo, alguma pessoa ainda tem dificuldade, não adianta a gente violar os direitos das pessoas. Aí entra a lei da justiça. Nós não podemos violar da justiça e do amor, porque nós podemos que ajudar nossos irmãos, mas eles vão ter que se ajudar por conta própria, precisamos orientar, rezar, orar, mas não violar os direitos dele, violar o direito, porque são eles, na verdade, que vão buscar as mudanças internamente. Nós não vamos mudar ninguém. São as pessoas que vão se mudar. E muitas das vezes nós queremos fazer papel de Deus de julgar, né? E muitas das vezes achamos que temos como interferir, né, nesses caminhos das pessoas. As pessoas é que vão mudar suas vidas, as pessoas é que vão se transformar através dos seus esforços pessoais. Nós podemos orientar, orar, se elas quiserem, logicamente, né? Mas orar nós podemos. Mas orientar, se elas podem aceitar, podem não aceitar. Então nós temos que trabalhar
nesse processo de crescimento, de evolução, porque essas lutas elas vão aparecer. E nós temos que saber na hora que, vamos dizer assim, que essas vivências, essas experiências aparecerem, essas situações, problemas acontecerem, como que nós vamos agir. Então, esse é o ponto da lição do grande ceifador. Porque Deus, na verdade, ele usa do tempo, né? E não da violência, né? Para a solução destas questões. Todas as vezes que nós tivermos inseridos em questões problemáticas, difíceis de visões diferentes, de opiniões diferentes, né? De vivências diferentes, nós não podemos violar o direito dos outros, violentar. Nós podemos ajudar, auxiliar, mas não violentar. Então, essa é a questão que Humberto de Campos traz nesse capítulo 34 do Cartas e Crônicas do Grande Ceifador. E nós vamos ver quem é o grande ceifador, na verdade. Nunca nos esquecendo que Deus usa o tempo e não a violência, né, para a solução dessas divergências, desses problemas que nós encontramos nas relações com os nossos irmãos de caminhada durante as nossas vidas. Então, eu vou trazer o texto, né, para vocês. Pronto. Vocês devem estar vendo agora, né? Então tá aí o livro Cartas e Crônicas, Humberto de Campos, conversando, né, sobre como age a justiça divina. Do livro Cartas e Crônicas, já falei, capítulo 34, irmão X, que é Humberto de Campos, o grande ceifador. Então vamos ver o que é que Humberto de Campos traz para nós. Só um pouquinho, para eu poder ajustar, se está tudo certinho, tá. Então Humberto Campos fala assim, né, que comentando certas dificuldades da genuína propaganda espírita, o velho Jonathan, antigo seguidor do Evangelho em nosso campo de ação espiritual, tomou a palavra e falou sorrindo. No tempo do mestre, semelhantes entraves não eram menores. Então, ele está falando sobre a divulgação do espiritismo, o Jonathan, no mundo espiritual, né, que é um antigo seguidor também do Evangelho, e ele fala que não, na época de Jesus, essas questões da divulgação da genuína, né, era também da Boa Nova, né, do Evangelho de Jesus, também tinha essa dificuldade. Então ele fala que a gloriosa missão do Senhor, né, ia em meio quando surgiram várias legiões de supostos discípulos da Boa Nova à margem das atividades evangélicas. Então, à medida que a missão de Jesus se desenvolvia, surgiam também muitos outros discípulos, legiões, né, de discípulos da Boa Nova, mas esses estavam marginais, à margem. Eles não seguiam diretamente Jesus, seguiam, mas não seguiam, eram marginais. Eles corriam à margem das atividades evangélicas, né? Multidões desarvoradas, ao comando, olha o que ele fala, de chefes que se diziam continuadores de João Batista, enxameavam, né? Juntavam-se naquelas regiões do Jordão a se dispersarem na Palestina e na Síria. Ou seja, tinha multidões, né, desarvoradas que se diziam, né, discípulos lá atrás, né, de João Batista, né, que eram continuadores de João Batista, e que se juntavam, né, nas hordas do Jordão a se dispersarem tanto na Palestina quanto na Síria. Capitães da revolta popular contra o domínio romano, após ouvir as lições de Jesus, do Senhor, usavam-lhe a doutrina criando a discórdia sistematizada, em nome da solidariedade humana, nos diversos vilarejos que circulavam Tiberíades. Então, muitos desses senhores, né, desses que comandavam esses grupos, né, é, eles, na verdade, eles queriam derrubar os romanos. Na verdade, o trabalho era de ordem política, né? E eles ouviam as lições de Jesus e utilizavam a doutrina que Jesus trazia, não para construir, mas para separar, para destruir, para buscar violência, buscar a guerra, criando a discórdia sistematizada em nome, quer dizer, em nome da solidariedade. É como assim os falsos profetas, né? Eles não falam a verdade inteira, eles falam da solidariedade, do amor,
Mas, na verdade, no fundo, lá atrás, estão falando de violência, de separação, de lutas, né, nos diversos vilarejos que circulavam Tiberíades. Todos esses irmãos erguiam flamejante verbo, né, asseverando falar em nome do divino renovador. Todos falavam com eloquência, né, tudo isso, né, dizendo que falava em nome de Jesus, falava em nome de Deus, de Jesus. Jesus, o Messias Nazareno, achava-se entre os homens, investido da autoridade indispensável à formação do novo reino. Então, Jesus tinha vindo, na verdade, para esse construção desse novo reino, mas que era o reino de amor, o reino nos nossos corações. Jesus tinha vindo para tocar nos nossos corações do amor que nós necessitávamos para educar, né? Ajudar a auxiliar-nos a educar nossos sentimentos, né? Destruiria os potentados estrangeiros e aniquilaria os ditadores do poder. Discursos preciosos faziam-se ouvir nos cenáculos do povo e nos quadros rústicos da natureza, exaltando a boa vontade, a comunhão das almas, o devotamento e a tolerância entre as criaturas, né? Milhares de ouvintes escutavam elevados as pregações estáticas e felizes, qual se já respirasse no mundo novo. Então, aqueles irmãos que ficavam em torno de Jesus ouviam, né, ouviam as palavras, né, as energias amorosas que Jesus trazia, né, pelo seu elevado espírito, né? E sentiam-se bem com aquilo tudo, com aqueles ensinamentos que eram trazidos por Jesus. Contudo, no turbilhão dos conceitos vibrantes e nobres, alinhavam-se aqueles. Quer dizer, junto da turma que estava ouvindo, se alinhavam outros, aqueles que, arrecadando dinheiro para o socorro, né, para socorro às viúvas e aos órfãos, esqueciam-se, né, olvidavam-nos deliberadamente para enriquecerem a própria bolsa. Então, tinha muitos que estavam ali dentro que pegavam dinheiro, né, para poder ajudar os pobres, os enfermos, os órfãos, tudo isso, mas usavam o dinheiro para si próprio, né? Nós já temos visto isso hoje ainda, né? 2000 anos depois, né? Então, e apareciam outros, né? Oportunistas, está falando aqui embaixo, que em se incumbindo da doutrinação referente à fraternidade, utilizavam-se da frase primorosa e bem feita para a realização das mais baixas manobras políticas. Então, tudo aquilo que era arrecadado em benefício dos pobres e tudo aquilo que era falado para crescimento espiritual era utilizado de forma errada. Uns utilizavam a divulgação que Jesus trazia, que fazia, da sua boa nova, do seu evangelho, uns para puxar dinheiro, né, para si próprios, para buscar sua própria riqueza, e outros usavam, né, com aquela palavra eloquente do mestre amado, para buscar realização ou realizações políticas em busca de abater, vamos dizer assim, de tirar os romanos do trono. Foi por isso, então, que em certo crepúsculo, quando a multidão se congregava em torno do mestre, junto às águas, para recolher-lhe palavra consoladora e o ensino salutar, Pedro, Simão Pedro, homem afeiçoado, né, à rude franqueza, valendo-se da grande pausa que o eterno benfeitor imprimira à própria narrativa, quando impunha a parábola do semeador, interpelou diretamente indagando: Mestre, o que faremos dos que exploram a ideia do reino de Deus? Olha a pergunta de Pedro, né? Porque eles estavam enxergando aquilo tudo e vendo que muitos exploravam a ideia do reino de Deus. Então, Pedro pergunta, mestre, mas o que faremos com esses que estão explorando hoje, né? Com explicações, tentando manipulações, né? Manobras políticas, e outros que tiram o dinheiro que é para auxílio dos pobres, dos enfermos, para si próprio. Em muitos lugares encontramos aqueles que formam grupos de serviço em nome da Boa Nova, nascente, tumultuando corações em proveito próprio, agitam a mente popular e formulam promessas que não podem cumprir. Então, esses que exploravam a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, acabavam
criando um turbilhão de problemas na cabeça daqueles, né? Porque agitavam a cabeça daqueles que estavam ali, a mente popular, como ele fala, e formulavam promessas que não poderiam cumprir. Então, eles atrapalhavam esse processo de divulgação da Boa Nova. Em Betsaida, temos a falange, Pedro continua falando, de Berequia, Ben Zenon, que a dirige com entusiasmo dominante, apropriando-se da mensagem sublime para solicitar os dracmas, dinheiro, né? Era a moeda da época, de pobres pescadores. Então, o Berequia Ben Zenon falava das palavras, né? Mas, na verdade, pegava dinheiro dos pobres pescadores, alegando destiná-las aos doentes, tá vendo? Aos doentes e às viúvas. Então, usava as palavras de Jesus para arrecadar dinheiro, mas usava esse dinheiro, né, numa manobra para si próprio. Mas embora, assim, mas apesar dele fazer isso também, ele auxiliava, presta auxílio a reduzido número de infortunados. Mas ele guarda para si próprio a maior parte das ofertas amealhadas. Então, esse Berequias Ben Zenon utiliza, né, essas palavras de Jesus, essas falanges que seguem Jesus, para arrecadar, como se fosse do grupo, né, para arrecadar dinheiro para auxílio dos pobres, dos enfermos, mas ele acaba tirando a maior parte para si próprio, né? E as pessoas acabam também sabendo disso e tendo toda aquela desconfiança, aqueles problemas todos, né? Ainda em Cafarnaum, ouvia a prédica brilhante, né, de Aminadab ben Azor, quer dizer, esse é o outro, que prevalece das vossas lições divinas para induzir o povo à indisciplina e à perturbação, não obstante, pronuncia afirmativas e preces que reconfortam o espírito dos que sofrem nos caminhos árduos da terra. Então, todos os dois, um pegam dinheiro, a maior parte ajudam alguns, né, mas pega a maior parte para si, e o outro, apesar de fazer algumas preces para alguns, se utiliza da palavra de Jesus para construir a indisciplina, a perturbação, para movimentar o povo, mas ajuda, de alguma forma, com a prece, alguns daqueles que necessitam. Aí Pedro volta de novo, mas como agir, Senhor? Como é que a gente vai agir diante dessa situação? Então, é o que eu estava falando lá atrás. Na vida, nós vamos encontrar uma série de situações, problemas com relação a grupos, a pessoas. Você está, por exemplo, construindo um projeto do bem, um projeto de amor, um projeto para, vamos dizer assim, auxiliar, fazer com que as pessoas cresçam, mas muitos, de vez em quando, ou muitas vezes, se utilizam dessas situações para outros interesses, para interesses pessoais, para interesses egoísticos, né? Tentando tirar para si o proveito da situação do bem, do projeto do bem que está sendo construído. Nós vamos encontrar isso nas nossas vidas, em situações no trabalho, em casa, na vida, nós vamos encontrar situações desses que se utilizam, que se utilizam do bem, das coisas do bem, para produzir coisas em interesse, né? Fazer manobras em interesse próprio. Será justo, Pedro pergunta, nos subordinemos à astúcia dos ambiciosos e à manha dos velhacos? Ou seja, será justo a gente se subordine? Pedro está revoltado, né? Será que está certo a gente se subordinar a essa astúcia, a esses ambiciosos, à manha desses velhacos? E aí Pedro volta para Jesus e fala: como relegar o evangelho? Como deixar com que o evangelho, né, fique, né, nas mãos de quantos rendem a vaidade, a avidez da posse, do egocentrismo e da loucura? Ou seja, como é que nós vamos deixar o evangelho na mão desses que se rendem à vaidade, à avidez da posse, né, ao egocentrismo, à loucura, do egoísmo, né, e do orgulho, né, na verdade, que são as chagas da humanidade. Então, Pedro queria uma ação imediata, a questão que eu estava falando lá atrás, o imediatismo. Ele queria uma solução rápida para esse problema, né? Porque estava trazendo, segundo Pedro, problemas para o grupo que estava em formação, num processo de educação, de divulgação do Evangelho com Jesus, da Boa Nova com Jesus, e esses, na verdade, estavam se utilizando desses momentos para questões pessoais, né, de interesses pessoais, e isso poderia trazer, vamos dizer assim, desfriar esse movimento, né, que vinha naquele momento, começando, iniciando e crescendo. E hoje isso nós vemos também isso.
dentro da sociedade, né? De irmãos que se utilizam de, de projetos, de projetos excelentes, projetos bons para poder auxiliar a si próprio, né? Às vezes até auxiliam, como ele fala, Jesus fala, como Pedro fala aqui, auxiliam de alguma forma um ou outro que parece que estão fazendo bem, mas no fundo que são as meias verdades, né? Que são as coisas do falso profeta. O falso profeta, o problema dele é que ele usa a meia verdade. Então tem um pedaço que é verdade e tem um pedaço que é mentira. Então eles ajudam um, ajudam o outro, fica parecendo que eles estão ajudando, mas no fundo eles estão tirando proveito próprio daquele movimento que está sendo construído, daquele projeto que está sendo construído. Jesus meditou alguns instantes e replicou: Simão, antes de tudo é preciso considerar que o crime confesso encontra na lei a corrigenda estabelecida. Quem rouba é furtado. Quem ilude os outros engana a si próprio, e quem fere será ferido. Então, Jesus, né, medita nas alegações de Pedro e traz a lei de causa e efeito. Né? Assim, Pedro, calma. Né? Precisamos considerar que o crime, né, todo crime, confesso, encontra na lei de Deus, né, a corrigenda. Porque todo aquele que fere, né, pela espada, como Jesus disse, será ferido. Quem rouba é furtado. Quem ilude os outros engana a si próprio. E quem fere será ferido. Pela lei de, não é a lei de talião, é pela lei de causa e efeito. Porque a lei de causa e efeito vai nos trazer, como eu falei lá atrás, ela precisa dos processos reeducativos. Então, em encarnações outras, nós vamos precisar voltar para nos reeducarmos, né? Ou construirmos definitivamente o bem dentro de nós, e aí as coisas podem mudar, né? Mas se nós continuarmos nesse caminho desvirtuados da lei de Deus, nós vamos precisar do aguilhão da dor, lembra? Para a gente poder voltar para o caminho certo. Mas Senhor, tornou o apóstolo no processo em exame, creio seja necessário ponderar que os males decorrentes da falsa propaganda são incomensuráveis. Ou seja, poxa, Jesus, mas os males são enormes. Eu não posso esperar a lei. Ele queria uma ação imediata, ele queria uma ação, certamente uma ação de violência, uma ação de interrupção, né? Ele queria um ceifador, mas um ceifador violento, que, segundo a visão de Pedro, que é a visão nossa, nós achamos muitas das vezes que nós vamos lá e fazemos, interrompemos e acabou o problema. Não acabou, né? Porque as questões, né? O mundo exterior, ele só exala aquilo que nós temos dentro de nós. As mudanças não são, elas vão acontecer no íntimo de cada ser. Eu posso ir lá e estancar, ir lá matar, por exemplo, aqueles que estão, vamos dizer assim, explorando, né, a população. Ou prender ou matar, mas eu não tiro de dentro deles ainda esses vícios que eles trazem em si. Só pela educação nós conseguimos fazer essa transformação. E esse processo de educação, ele vem de fora, mas vem também dessa mudança de hábitos, da educação da nossa vontade, para que a gente possa ultrapassar as nossas barreiras íntimas. Não haverá recurso para assustá-lo de imediato. Olha o que Pedro quer. Não haverá recurso para assustá-lo de imediato. Ele queria uma ação, de enfrentamento, para acabar com o problema, que é o que nós queremos muitas das vezes. E Jesus, então, pacientemente para e fala assim: se há juízes no mundo que nasceram para o duro mistério de retificar, aqui nos achamos para a obra do auxílio. Não podemos olvidar, esquecer, né, que os verdadeiros discípulos da Boa Nova, atentos à missão de amor que lhes cabe, não dispõem de tempo e disposição para partilhar as atividades dos irmãos menos responsáveis. Ou seja, o que Jesus está trazendo? Há juízes no mundo para fazer esse processo, né? Para prender aqueles que são fora da lei, vamos dizer assim. Ou seja, tem gente responsável por isso na Terra. Mas nós, né, somos discípulos de Jesus, que já entendemos essa lei da Boa Nova, essa lei de amor, já entendemos a Boa Nova, já entendemos a visão espírita. Nós não achamos aqui, né? Nós não achamos aqui para fazer esse processo de retificação naqueles que não querem seguir a lei. O nosso trabalho
é de auxílio à obra, é de construção do amor na sociedade, em nós e na sociedade, né? É esse trabalho de construção da fraternidade, da solidariedade, e não da violência, né? Porque existe uma lei maior que nos rege. E essa lei maior, né, ela é da eternidade. E nós queremos uma coisa, às vezes, para agora, para amanhã. E esquecemos que há um Deus que olha tudo que está, né, que está dentro de nós, na verdade, está nas nossas consciências, porque a lei está escrita nas nossas consciências. Não podemos esquecer, Jesus falando, que os verdadeiros discípulos da Boa Nova, atentos à missão de amor que lhes cabe, não dispõem de tempo e disposição para partilhar de atividades dos irmãos menos responsáveis. Aqueles irmãos que são menos responsáveis, nós não temos tempo para isso, porque a nossa missão é do amor, é da construção do amor nos nossos corações, nos corações daqueles que já querem se modificar. E não ficarmos repreendendo ou ficarmos em lutas com aqueles menos responsáveis, com aqueles que estão desviando do caminho, como nós vimos recentemente em um dos aspectos políticos, né, aqui no Brasil. Além disso, Jesus continua, baseando-se em sua própria palavra, não estamos diante de companheiros totalmente esquecidos da caridade, aquilo que eu falei da meia-verdade. Disseste que Berequias, Ben Zenon, pelo menos ampara alguns infelizes que lhe cercam a estrada, e que Aminadá, Ben Azor, no seio das palavras insensatas que pronuncia, encaixa ensinamentos e orações de valia para os necessitados da luz. Ou seja, a gente não pode esquecer também que, de uma forma ou de outra, eles ajudam, de certa forma, alguns. E se formos, Jesus continua, sopesar, ou seja, colocar na balança as esperanças e possibilidades, os anseios e as virtudes dos milhares de amigos provisórios que os acompanham, como justificar qualquer sentença condenatória da nossa parte? Como é que nós vamos condenar, né, esses irmãos, né, se de alguma forma eles, do jeito deles, né, ainda ignorantes, ainda buscando outras questões, buscando satisfazer o seu próprio bolso ou satisfazer os seus anseios políticos, os seus anseios de poder, mas eles ajudam, de certa forma, algumas pessoas. Como que nós vamos sopesar, né? Ou seja, colocar na balança, aí essas esperanças e possibilidades que eles acabam em anseio, eles acabam criando também para alguns, né? Muito difícil, né? Então, o apontamento judicioso ficou no ar. Então, esse apontamento, né, da justiça que Jesus trouxe ficou no ar. Como ninguém respondesse, Jesus, para um olhar no horizonte longínquo, como quem apelava para o futuro, e ditou a parábola do joio e do trigo, que consta no capítulo 13 das anotações de Mateus. Então, Jesus, de posse daquele momento, daquela situação, problema que foi colocado, Jesus traz a parábola do joio e do trigo, né, que diz assim, que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente em seu campo. Mas, ao dormir, né, eis que veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, retirando-se após. Então, o reino dos céus, o reino de Deus, né, é semelhante, né, ao homem que semeia, né, ao Jesus e nós todos, que semeamos a boa semente em seu campo. Mas quando distraídos, né, muitas das vezes, vem o inimigo e quer semear o joio no meio do trigo, retirando-se após. Quando a erva cresceu, né, e frutificou, apareceu também o joio. Ou seja, quando o trigo cresceu e frutificou, o joio também apareceu. E os servos desse pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste no campo a boa semente? Quer dizer, nós não botamos no campo a boa semente. Por que a intromissão do joio? Ou seja, por que a intromissão desses com interesses outros, se nós estamos plantando trigo? Por que esses outros interesses mesquinhos que ainda? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, aonde o mal prevalece. E nós estamos juntos aqui, o joio e o trigo, exatamente para que nós possamos, nesse trabalho conjunto, educar nossos sentimentos, evoluirmos juntos, né? Mas tudo tem um tempo, vamos ver. Um adversário, aí ele disse, né? Um adversário é quem fez isso, e os servos acentuaram. Queres, pois, que arranquemos? Aí, olha só, quer que arranquemos? Ou seja, vamos utilizar a violência? Vamos utilizar do imediatismo? E aí, o que que o Jesus fala? Isso não, isso não.
para que não aconteça, extirpemos o joio, sacrificando também o trigo. Ou seja, não vamos mexer no joio agora, deixa, deixa que esse processo aconteça, porque isso tem um ciclo, né? E depois de várias encarnações, né, se nós continuarmos teimando, vão ter outros momentos que ele vai falar na frente. Deixemos crescer junto até a ceifa. Então, nós precisamos deixar que os dois cresçam juntos, que o mal cresça junto com o bem, né? Para que ele saiba a diferença, para que aqueles, pelo seu intelecto, entenda, né, que está fazendo escolhas diferentes, que está fazendo coisas diferentes da lei maior, da lei do Pai, da lei de Deus. Nessa ocasião, direi aos trabalhadores: colhei primeiramente o joio, para que seja queimado, e ajuntai o trigo no meu celeiro. Calou-se o Cristo pensativo. Ou seja, no momento da colheita, fim do ciclo. Ah, nós estamos vivendo isso agora. Nós estamos no fim de ciclo. Nós estamos num período de transição em que, né, o joio está sendo recolhido, né, porque depois de muitas e muitas encarnações, muitos ainda permanecem cruéis, permanecem utilizando, né, a boa vontade dos irmãos de caminhada e assim interrompendo não, mas atrasando a obra divina. Então é necessário que esses irmãos sejam recolhidos e que eles sejam transferidos, vamos dizer assim, para um outro mundo, para um outro planeta, para que através do processo reeducativo, porque lá também eles têm uma missão que vai ser de ensinar, né, com o seu intelecto, com tudo aquilo, e vão poder viver as suas paixões, as paixões que eles querem viver no mundo que vai precisar se regenerar, ele vai viver num mundo primitivo, que é o mundo das paixões e vai acabar também auxiliando, ensinando aqueles que estão, né, estão voltar 30 mil anos atrás, na era das cavernas, para poder ajudar, auxiliar aqueles com seu intelecto desenvolvido e com as suas paixões, né, e com as suas paixões. Todavia, Simão, insatisfeito, volviu a perguntar: Mas, Senhor, Senhor, em nosso caso, quem colherá a verdade separando-se da mentira? E aí o mestre sorriu de novo e respondeu: Pedro, o tempo é o grande ceifador. Esperemos por ele cumprindo o dever que nos compete. A vida e a justiça pertencem ao Pai, e o Pai decidirá quanto aos assuntos da vida e da justiça. Ou seja, Pedro ainda não estava satisfeito, não tinha entendido ainda corretamente a parábola, né, do joio e do trigo. Mas ele falou assim: mas tá bom, eu já entendi que vai escolher, que tem um fim de ciclo e tal, mas quem que vai colher a verdade separando da mentira? Né? Essa obra, nós temos cada um de nós, meus irmãos, meus amigos. Os nossos deveres, as nossas obrigações, nós temos que cuidar da gente. Cada um cuida de si, né? E auxilia dentro das suas possibilidades, faz o máximo que pode para auxiliar aqueles que necessitam, que precisam. Mas nós não podemos interferir na vida alheia, nós não podemos interferir, violentar os direitos dos nossos irmãos. Precisamos respeitar cada um de acordo, né, com o que ele pensa, com o que acha que é importante para si próprio. Não podemos fazer essa interferência na vida de ninguém, né? Porque a vida e a justiça é do Pai. A vida e a justiça é de Deus. Nós não temos o direito de julgar ninguém, porque nós não somos deuses. Nós somos também espíritos em construção. Somos espíritos que estamos no início da nossa carreira, vamos dizer assim, evolutiva, e não temos esse moral, esse conhecimento para julgar nada. Então nós precisamos entender que há um Pai maior que está olhando tudo. Que apesar, às vezes, das coisas parecerem para nós, com a nossa visão curta, de eternidade, nós temos uma visão muito curta e achamos muitas das vezes que as coisas estão fora de controle, quando na verdade, né, quando na verdade não estão, né? Então, precisamos deixar a justiça e a vida e a justiça para as mãos de quem sabe resolver essas coisas, que é Deus, né? E o tempo, Deus, como eu falei no início, não usa de violência, Deus usa o tempo. Então, se Deus, que é Deus, usa do tempo, não interfere no livre-arbítrio, como que nós vamos querer interferir no livre-arbítrio dos outros, julgar e interferir no livre-arbítrio dos outros, gente? Então, como que age? Como que
que o nosso Pai de amor age de acordo com a justiça divina. Ele espera, ele aguarda que nós, ele ajuda, auxilia e traz as situações, problemas, traz as vivências, as experiências novas, que pode ser aqui, que pode ser no outro mundo, mas nós vamos sempre ter a oportunidade de mudarmos os nossos conceitos, mudarmos os nossos valores para enveredarmos para um caminho melhor, né? E aí ele termina falando que por que ninguém se opusesse ou lhe opusesse embargo à lição, calou-se o mestre para demandar, em seguida os outros ensinam. Silenciou o velho Jonathan, e a nosso turno, com material suficiente para estudo, separamos-nos todos para concluir, né, e meditar. Então, bela lição trazida por esse irmão querido, né, Humberto Campos, e Jesus, né? Bela lição. Então, Deus não usa de violência, né, para modificar comportamento de ninguém. Deus usa o tempo, porque nós somos seres imortais, estamos num processo evolutivo. Muitos de nós já ultrapassamos muitas barreiras, mas tem outras tantas barreiras que precisamos passar. Não temos essa competência, né, de julgar ninguém, de avaliar ninguém. Nós temos, na verdade, que auxiliarmos, colaborarmos uns com os outros, né? Através do amparo, do auxílio, do aconchego, né? Do carinho, da atenção e da oração, porque muitas das vezes a gente quer levar o esclarecimento, né? E não quer, né? As pessoas não querem, não está na sua hora ainda. Então deixemos, mas podemos orar por elas, né? Mas precisamos dar atenção, carinho, mas não julgamento, não agirmos de forma violenta, tentando interferir no livre-arbítrio dos outros. Essa é a lição. Então, como é que age Deus? Como é que age a justiça divina? Ela age aguardando, através das diversas encarnações, aguardando que nós nos modifiquemos, que nós compreendamos cada vez mais essa lei maior que o rege o universo, que é a lei de Deus. E Deus vai dando oportunidades para nós. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Não interfere no nosso livre-arbítrio. Então nós precisamos entender isso e fazermos os mesmos, porque somos filhos de Deus. Trazemos as leis nas nossas consciências, né? Jesus, em nenhum momento na sua vida aqui na Terra, interferiu, né, em um Herodes, em Pilatos, nunca. Sempre tentou levar a palavra, o ensinamento, mas nunca, em nenhum momento algum, ele interferiu no livre-arbítrio de ninguém. Em nenhum momento ele julgou o comportamento de ninguém. Então, nesse processo, ele está falando do processo de divulgação da doutrina espírita, mas nós podemos levar esse problema para qualquer questão da vida, né? De nós, quando encontrarmos uma situação, um problema, uma situação assim de embate dessa forma que nós estamos vendo com relação à divulgação, em que outros estavam tentando manipular as informações de Jesus e manipular o evento, né, para poder, em proveito próprio, proveito político e proveito financeiro, né, que nós possamos deixar cada um. Podemos orientar se eles quiserem, ajudá-lo, auxiliá-lo, orar por ele, mas nunca violentar, nunca resolver o problema no imediatismo e deixarmos que o tempo, que Deus cuide desses irmãos queridos e cuidemos cada um de nós das nossas vidas, porque nós já temos muitos deveres a cumprir, muitos trabalhos, precisamos desenvolver esse amor dentro de nós. Então, nós já temos, como Jesus disse, muita coisa a fazer, que nós possamos, então, entender essa posição, né, e seguirmos esses ensinamentos de Jesus, trazidos por esse irmão querido, Humberto de Campos. Humberto de Campos. Então, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês, né, e que ampare a todos nós. E até a próxima, meus irmãos. Grande abraço a todos.